E nós iremos adorar ao Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Você quer dizimir seu ofertante na casa do Senhor, que você vem preparar agora para dar o seu melhor a Ele. Você que está na sua casa, vai estar sendo colocado o número do Pix da igreja. Você pode estar fazendo a sua transferência neste momento. Gostaria que você fechasse seus olhos. Nós iremos dar graças ao Senhor, amém? Pai, nós te damos graça pela vida de cada dizimista e ofertante na tua casa. Deus, ó Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de cada família, de cada irmão aqui nessa noite. Deus, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado. Nós queremos te agradecer porque o Senhor não tem deixado faltar, Pai. O Senhor tem suprido todas as necessidades. E que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue suprindo, fortalecendo cada família, cada lar venha ser próspero, venha transbordar os celeiros nessa noite. Deus, ó Pai, que portas de emprego venham ser abertas, ó Pai, oportunidades, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar, Senhor, continuando o seu trabalhar na vida de cada irmão, de cada dizimista e ofertante nessa noite. Nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos esta canção, você pode sair do seu lugar, trazer o seu dízimo e sua oferta. Amém? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? A igreja pode se assentar nessa noite. A oportunidade está com o nosso pastor. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a graça e com a paz do Senhor. Você pode dizer amém? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Helena. Amém, Nena. Dá tchau aqui, pastor. Aí. Irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem que o tema é transformando líderes em supervisores. Deixa eu ver quantos supervisores nós temos aqui nessa noite. Supervisor Adriano, Bruno, supervisor Ronaldo, supervisora Samara, supervisor Diego, supervisor João, supervisora Sônia, já falei. Quem mais supervisores estão aqui? Supervisora Duda, tem mais supervisores? Supervisora Daniela, supervisora Leide, supervisora Eva. Está com bastante supervisores. E que pena que falta muitos líderes, né? Que pena que falta muitos líderes. Irmãos, eu tenho falado, e os irmãos sabem disso, que nós transformamos o culto de quinta-feira em um culto de treinamentos para líderes. Não significa que é somente para líderes. Significa que a visão que o pastor tem é que a nossa igreja ela é formada por líderes. Que a nossa igreja não temos apenas pessoas que frequentam a igreja e que nunca vão estar servindo ao Senhor, liderando. Eu não tenho essa visão. A visão que eu tenho é que cada um de nós, chamados por Deus para servi-lo, Deus nos colocou para liderar.
Amém, irmãos? Essa é a visão que eu tenho. Então, quando eu digo que o nosso culto, o culto céu, que é um culto de edificação de líderes, eu vejo a igreja como líderes. Talvez alguém diga: olha, pastor, eu nunca quero liderar. Você será respeitado. Mas uma coisa eu digo para você: se você congrega nessa igreja, nós vamos estar todo o tempo motivando, ensinando, instruindo, treinando, andando com você, se relacionando com você, para que você se torne um líder. Posso ouvir um amém, igreja? Muito bem, essa é a primeira quinta-feira que, depois de tantas quinta-feiras, voltamos a ter um culto presencial. Graças a Deus nós temos essa oportunidade e estamos fazendo bom aproveito dessa oportunidade de estar aqui no prédio da igreja juntamente com os irmãos para adorar o Senhor. Então eu quero que você guarde muito bem essa palavra, que essa palavra é para supervisores, sim. Essa palavra é para supervisor. Mas é bom que você, membro da igreja, ainda que não seja ainda nem um líder em treinamento, mas para que você possa saber como funciona a nossa liderança, como deve ser um comportamento de um supervisor. É bom que você, líder de célula que está aqui, você vai aprender como é que o seu supervisor pode tratá-lo, o como ele deve tratá-lo, até você chegar a ser um supervisor. Porque a mensagem dessa noite é exatamente isso. Como transformar líderes em supervisores. E quem vai transformar os líderes em supervisores são os supervisores. Por isso a importância de todos os supervisores estarem aqui. Por isso a grande importância de todos os líderes de célula estarem aqui. Por isso a importância de todos os líderes em treinamento estarem aqui. Por isso a importância de toda a igreja estar aqui presente, para que você possa entender como é um investimento da sua vida e como você pode e deve desenvolver ministerialmente. Amém? Então veja só, eu sei que na nossa infância nós lembramos de muitas coisas. Eu sei que nós carregamos muita coisa da nossa infância. Claro que algumas esquecemos, mas outras nós trazemos em nossa vida. E uma das coisas que marca a nossa vida são traços de caráter dos nossos pais. Aquilo que o nosso pai nos passou, aquilo que foi como referência de amor, de compreensão, de aceitação, de investimentos dele em nossa vida, nós levamos ao longo da nossa vida, através de relacionamentos familiares, vamos aprendendo e isso vai nos desenvolvendo e nós temos esses traços de caráter em nossa vida hoje. Eu estava lendo a história de um ex-presidente dos Estados Unidos chamado Ronald Reagan. A mãe dele era convertida, a mãe dele ensinava a palavra de Deus, a mãe dele instruía ele como depender de Deus. E diz a história que ele levou esses ensinamentos da mãe dele para a vida dele. E logicamente, em cada momento que ele estava ali no seu cargo presidencial, ele citava coisas que ele aprendeu com a mãe dele lá, na casa dele. E uma certa vez ele foi perguntado a ele sobre qual livro ele levaria na vida dele se tivesse que escolher um livro. E ele disse assim: olha, o livro que levaria para a minha vida, que eu escolheria para a minha vida, é a Bíblia. Porque nela as questões mais complexas da vida são respondidas. Olha, aquilo que a mãe dele ensinou ele lá na infância dele, influenciou a vida dele para o resto da vida, a ponto dele levar esses posicionamentos para a vida dele presidencial. Sabe, queridos, é exatamente dessa forma que nós levantamos supervisores, ou é dessa forma que levantamos líderes, através de relacionamento e influenciando a vida dessas pessoas que o Senhor nos deu como discípulos. Se existe um momento que precisamos resgatar essa palavra discípulo. Algumas pessoas não gostam de ser chamados discípulos, outros ficam envergonhados, mas é exatamente isso. Ensinar alguém, relacionar com alguém, treinar alguém, colocar alguém que está nesse patamar, é aquele que nós chamamos de discípulos. Então veja só, na igreja a tarefa de fazer discípulos não é apenas dos líderes de célula, não é apenas dos supervisores, não é apenas do pastor. A tarefa de tornar outro ser um discípulo é tarefa de toda a igreja. Foi para a igreja do Senhor Jesus que o Senhor nos ensinou que nós devemos ir e fazer discípulos. Presta atenção numa coisa, irmãos. Há pessoas dentro da igreja que vai viver a vida dela convertida, salva, frequentando cultos.
Há pessoas que vão acreditar que a vida cristã se resume nisso. Domingo após domingo, ou alguns quinta após quinta, outros em algumas igrejas quarta após quarta, sabe? Vai viver a vida tranquila, salva, até Jesus voltar. Nós precisamos entender que a vida cristã é muito mais do que isso. Jesus não salvou você para você frequentar a igreja até a volta dele. Ora, o Senhor me salvou, perdoou os meus pecados, curou as minhas feridas, eu estou salvo, aleluia, aguardo a volta dele e eu estou aqui, aguardando Jesus voltar. Não, Jesus te salvou e Ele tem um propósito na sua vida. Não podemos continuar a nossa vida, anos após anos, contentando apenas em ser salvo e sentar e assistir culto. Precisamos entender que Deus quer fazer a obra dele, e a obra dele é feita através de vidas, de pessoas. Deus precisa de você para realizar a obra dele. Então precisamos entender que nós estamos em uma igreja onde nós somos motivados, onde nós somos ensinados, onde somos estimulados a exercer liderança, a se posicionar, a gerar vidas para o Senhor, né? A discipular essas pessoas, fazendo delas discípulos. Ou seja, dizendo a ela: olha, anda por esse caminho que eu andei, pisa aqui porque eu já pisei aqui, é firme. Olha, não vai por esse caminho, que esse caminho não é legal. Olha, Jesus ensinou assim, eu estou te ensinando também. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então veja só, qual é a forma de fazer líderes supervisores? Como nós devemos agir para levantar novos supervisores? Esse ano nós levantamos 4 supervisores na rede de jovens. Sinceramente, eu espero que ano que vem possamos levantar mais uns 2, 3, 4 supervisores da rede de jovens. Nós temos hoje ativamente 2 supervisores da rede de homens. Irmãos, eu quero que nesse ano levantemos mais 2, mais 4, mais 5, mais 6, quanto for possível supervisores. E os supervisores aqui, que estão aqui no culto presencialmente, devem entender que a sua missão é levantar novos supervisores. Estendendo para líderes de célula, você líder de célula, a sua grande missão é levantar novos líderes de célula neste ano. Precisamos entender isso, irmãos. Para crescer nessa liderança, a Bíblia nos fala lá em Atos capítulo 6, versículo 8, lemos que os discípulos multiplicavam discípulos. A missão que eu tenho é levantar pastores. Irmão, pode ter certeza, daqui a pouco vamos ter várias igrejas esparramadas aqui na cidade, ou em qualquer outro lugar, sabe? Porque homens vão levantar aqui como pastores. Pessoas estão sendo treinadas aqui e elas talvez não tenham a dimensão onde estará amanhã, mas certamente estará na frente de uma igreja, pastoreando uma igreja, porque essa é a minha missão: multiplicar, fazer discípulos, levantando novos pastores. Precisamos entendermos que o tempo passa, as pessoas ficam velhas, outras morrem, algumas se aposentam. E você precisa deixar o seu legado na vida de uma outra pessoa precisa continuar aquilo que você está fazendo. Eu olho para o ministério de louvor, você acha que vão ficar aqui o resto da vida com o ministério de louvor? Não vai, irmãos. Daqui a pouco não vai ter os componentes mais de louvor aqui, serão outros ministérios. Daqui a pouco será outro pastor que vai estar aqui. Quem vai continuar a obra que Deus começou na nossa vida? Qual o legado que nós temos deixado? Quem que nós temos influenciado? Em quem nós temos investido? Precisamos entender isso, irmãos. Daqui a pouco o cajado é passado. Eu estava assistindo os 20 anos da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Minas Gerais. Tive a oportunidade de estar lá. A nossa história batista nacional começou lá. Sabe, 20 anos. E no final lá do congresso deles lá, eu estava vendo a Ana Paula passando o microfone para Israel Salazar. Uma nova leva do diante do trono, ou seja, uma nova equipe do diante do trono, e ela passando o microfone para ele, num ato simbólico, profético, e do lado de Israel Salazar estavam os filhos da Ana Paula, se não me engano. Sabe, vai passar o cajado, irmãos. Daqui a pouco nós passamos o cajado e precisamos fazer discípulos, precisamos levantar novas pessoas. O ministério de dança hoje, daqui a pouco não será mais esse ministério, sabe?
Pessoas, eu vi lá a moça lá, aquela lá do Ministério de Dança lá, já bem idosa, né? E dançou lá, mas passou o cajado. Existem outras pessoas, uns rapazes lá dançando, sabe? Vai ser passado o cajado. E precisamos entender isso, precisamos levantar pessoas que vai dar continuidade. O nosso ministério é um ministério de troca de bastão. Não morre o seu ministério em você. Por isso os supervisores levantam supervisores, líderes de célula levantam líderes de célula, e assim vai. Então sabemos que nenhuma multiplicação é fruto de um acaso. Por isso mesmo queremos colocar aqui 3 maneiras práticas para um supervisor levantar os seus líderes a se tornarem supervisor. Então, o que é necessário para que isso aconteça? Primeiro, o que é necessário para que possamos levantar líderes a supervisores? Eu fico imaginando, será que os nossos supervisores já estão orando pelos seus supervisores que você vai levantar? Será que os nossos líderes de célula já olham na sua célula e dizem: olha, tem orado por fulano? Sabe, precisamos ter isso no coração. Precisamos levantar e multiplicar o nosso discipulado. Então, primeira coisa, mudar a mentalidade do supervisor. Será que os nossos supervisores ainda têm a mentalidade de ficar só preenchendo um relatório para o pastor? Será que a mentalidade do supervisor ainda é somente essa, de apresentar para o pastor uma vez por mês o relatório da sua célula? Irmãos, precisamos mudar a mentalidade dos supervisores, se é que os nossos supervisores têm essa mentalidade, né? Supervisores devem entender que eles precisam fazer discípulos, eles precisam investir na vida dos seus líderes, eles precisam acreditar nos seus líderes, levantando esses a serem supervisores, transformando líderes de célula em supervisores. Muitos supervisores se contentam em apenas multiplicar a célula, mas eles deveriam se contentar em multiplicar líderes. Eu não posso simplesmente olhar para a minha rede e dizer: olha que maravilha, multiplicamos aqui as nossas células. O supervisor precisa olhar e dizer assim: olha, multiplicamos as nossas células e multiplicamos o nosso discipulado, levantamos novos supervisores. Queridos, é tão maravilhoso. Hoje de manhã eu estava aqui sentado, aqui na porta da igreja, conversando com o Johanner, e teve um momento que nós estávamos lembrando que nós fazíamos escola bíblica aqui na porta da igreja, irmãos. A nossa escola bíblica, a nossa sala de jovem era aqui na frente, porque não tínhamos lugar nenhum para fazer a escola bíblica. Não tínhamos pessoas para liderar. Hoje nós temos centenas, eu acho que já é isso, já é centenas de líderes, já chegamos a centenas de líderes, sabe? Precisamos entender que cada um precisa multiplicar o seu discipulado, e não é diferente na relação aos supervisores. Supervisores precisam entender que eles são muito mais do que apenas apresentar relatórios. Ele precisa multiplicar a sua liderança. Posso ouvir um amém? Bom, não é um trabalho simples. Às vezes achamos que é tão simples. Não é, claro que não é. Existe planejamentos, existe muitas resistências de alguns líderes. Alguns líderes ficam, na verdade, naquela recusa para não assumir. Alguns têm medo, alguns ficam ali inseguros. Claro que tem tudo isso. Mas para ajudar esses líderes com essa tarefa, precisamos identificar algumas razões básicas que os líderes de célula demoram para se tornar supervisores. Algumas questões aqui. Primeira dela, por que alguns líderes demoram para se tornar supervisores? A falta de tempo. Uma delas é isso. Porque os nossos líderes trabalham, estudam, fazem faculdade, são donas de casas, são empresários, são empregados. É lógico que a questão do tempo também impede. Tudo bem. Bom, por isso o nosso foco de supervisor não deve ser um foco no trabalho, mas sim nas pessoas. Não deve ser na atividade delas, mas deve ser nela. Aí está o relacionamento. O tempo dos membros são escassos? São, claro, tem muitos irmãos aí que vivem aí na correria do dia a dia. Por isso precisamos focar não no trabalho, mas focar nas pessoas. Não focar nas atividades, mas focar nas pessoas. É difícil para um líder liderar uma célula e acompanhar a outra, por causa do tempo. Aí a importância de levantar novos supervisores.
É difícil um líder estar aqui liderando e multiplicar, e tem que acompanhar outra célula e multiplica novamente, vai acompanhar. Claro, é difícil. Então a falta de tempo é um dos motivos que demoram líderes a se tornarem supervisores. Por isso, o supervisor, não foque na atividade, não foque no trabalho, mas foque no líder, na pessoa do líder. Segundo, não foca na frequência, mas no discipulado. Eu sei que às vezes nós nos importamos com a frequência das atividades e não do discipulado. Às vezes queremos mais atividade do que necessariamente um relacionamento. Daí dos motivos que leva uma demora desse líder a se tornar um supervisor, porque o foco do supervisor está necessariamente na frequência desse líder e não no relacionamento com ele. Você está me entendendo? Diga amém. Aleluias. Terceiro, mentalidade de escola. Você não levanta supervisor treinando ele, dando curso para ele. Você não levanta um líder de célula dando um curso, colocando ele numa escola bíblica ou num curso para líderes e diz: olha, vou ministrar para você, vou ensinar você a ser um líder, vou ensinar você a ser um supervisor. Não, a visão nossa não é uma mentalidade de escola, mas alguns líderes podem ter essa mentalidade, que acham que vai multiplicar a sua liderança treinando ou fazendo como alguns fazem na escola, né? Formar os professores não líderes, e não é isso. O nosso foco não está num curso de capacitação, mas está num relacionamento com os nossos discípulos, que fazem com que eles sejam levantados como supervisores. Líderes são treinados fazendo trabalho junto e não colocando ele numa cadeira, sentado, num sistema cartesiano e dando aula para ele. A liderança se transforma através de relacionamento, de andar com ele, de fazer com que ele faça o que você faz, de mostrar para ele na prática aquilo que você está fazendo. É assim que levantamos novos supervisores. Bom, continuando, a falta de revelação do sacerdócio dos crentes. Precisamos entender, temos falado na igreja há anos, não temos cargo, temos encargos. Não ostentamos títulos, temos funções. Cada membro deve ser treinado, sim. Deve ser ministrado, sim. Enviado, sim. Através de relacionamento, sim. Para onde? Para as casas, para as escolas, para a faculdade, para o trabalho. Então precisamos ter essa ideia, essa mentalidade de sacerdócio. E assim nós treinamos os nossos líderes, nossos membros. Posso ouvir um amém? Segundo ponto dessa mensagem: o líder, o supervisor, precisa ensinar aos seus líderes de célula a conhecer o trilho para se tornar um supervisor. Qual é o caminho que eu pego para eu me tornar um supervisor? Bom, o que o líder deve fazer para se tornar um supervisor? Você sabe, líder de célula, você já sabe qual é o trilho que você tem que seguir para se tornar um supervisor? Talvez algumas pessoas possam pensar assim: pastor, eu nunca quis ser supervisor, muito menos, nunca quis ser um líder de célula, muito menos um supervisor. Isso são apenas nomenclatura, irmãos. Podemos chamar de diáconos, podemos chamar de líderes na igreja, podemos chamar de copastor, de obreiros, mas nós precisamos entender as coisas de Deus. É uma honra para aqueles que assumem. A Bíblia diz que assim, em outras palavras, não é essa nomenclatura de supervisão, mas a Bíblia diz assim: quem inspira o episcopado, grande coisa inspira, grande coisa anseia, deseja. Quem deseja o episcopado, a liderança, grande coisa almeja. Irmãos, Paulo, ele recomenda a igreja a dar honorário dobrado para aqueles que serviam ao Senhor, que viviam do evangelho, aqueles que bem serviam. É uma honra você servir ao Senhor na casa dele. É uma honra você fazer parte de uma liderança eclesiástica. É uma honra você ter pessoas que você pode ensinar a ser aquilo que você é como líder na casa do Senhor. Eu sei que ficamos às vezes muito empolgados em nossas empresas quando nós somos promovidos.
Eu tenho certeza que o Adriano, o Ronaldo, tantos outros militares ficam, claro, muito felizes quando são promovidos, pegam uma patente maior, tem uma recompensa, não tem? O salário aumenta, tem mais pessoas que vai ficar debaixo da sua autoridade, claro, é uma honra, uma alegria. E dentro da casa do Senhor, será que as coisas do Senhor também devem ser algo que nós nos alegramos, que nós ficamos felizes por estarmos crescendo? Ou simplesmente falamos, não importo com isso não, para mim tanto faz ou tanto fez. Precisamos entender que é uma honra servir na casa do Senhor. Seja você como líder em treinamento, ou seja você como aquele que vem zelar do prédio da igreja, aquele que vem limpar, seja como um diácono que prepara o prédio da igreja para que você possa sentar aqui e assistir o culto, aquele que está ali organizando para que ninguém entre, faça bagunça, aquele que está ali organizando para o lado de fora, sabe, coisas que às vezes as pessoas não têm a ideia do que está acontecendo, mas o diácono está ali servindo. Isso é uma honra. Sabe por que é uma honra? Porque um Deus que criou todas as coisas, Ele se fez homem e deu a vida por essas pessoas que estão aqui. Isso é servir. Eu sirvo a Deus servindo os meus irmãos. A igreja é a noiva do Senhor e o Senhor deu a vida por ela. Que honra é servir a noiva do Senhor, do qual eu também faço parte. O que o líder deve fazer então para se tornar um supervisor? Claro, levantar e treinar outro líder. O supervisor precisa treinar outro líder. Multiplicar a sua célula, claro. O líder de célula precisa multiplicar a sua célula. Ser aprovado pelo seu supervisor? Claro. Ser aprovado pelo seu pastor? Também. Estar disposto a assumir a responsabilidade de visitar as células? Sim. São coisas que os supervisores fazem durante o mês todo. Visita as células, visita os líderes e assim vai. O que o supervisor deve fazer para que os líderes se tornem supervisores? Fazer conhecidos os critérios para se tornar um supervisor. Qual é o critério? Pode perguntar para o nosso supervisor, eu tenho certeza que ele vai te responder. Muito bem, estabelecer esses critérios como alvo para o líder. Supervisores, é necessário você estabelecer esses alvos para os seus líderes, dizendo, olha, você precisa chegar aqui, olha, você precisa entrar aqui, olha, você precisa terminar isso, você precisa participar disso, sabe? Dando para ele aí o alvo, os critérios. Estabelecer um tempo determinado para que ele possa alcançar esse alvo. Isso é importante também. Deixar claro a responsabilidade do líder, como será a sua supervisão. Qual é a sua responsabilidade ao assumir a supervisão na igreja? Eu lembro de alguns supervisores, quando se tornaram supervisor, eu falei, agora eu coloco vocês na escala de pregadores. Nunca havia pregado. E agora começaram a pregar. Vai errar? Lógico. Vai falar coisa que não deve falar? Sim. Mas estão sendo preparados, estão sendo treinados. E à medida que passa, o tempo passa, tenho visto nossos supervisores crescendo na palavra, se tornando grandes pregadores, e vão se tornar grandes pregadores cada vez mais. Eloquente, profundo na palavra, sabe, bem preparados, pessoas que estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas. E eu tenho uma alegria de ter os nossos supervisores que nós temos. Mas precisamos treinar os supervisores, como estamos fazendo hoje aqui, reconhecer o trabalho do líder na célula. Isso aí são coisas que o supervisor precisa fazer para levantar esse líder como supervisor, desafiá-lo a acompanhar a célula que ele multiplicou. Posso dar um exemplo aqui? Recentemente o Tiago multiplicou a célula aqui do Kinder, e a célula do Kinder multiplicou a célula lá com o Bruno. É um desafio o Tiago também acompanhá-los. Tem supervisor para isso? Sim, mas a multiplicação veio da célula dele. Ele pode muito bem fazer isso. Ele pode muito bem ligar para o Caio, ligar para o Bruno. São ali a geração, são a multiplicação, e aí vai. Sabe, queridos, precisamos entender isso. O sucesso de um bom supervisor está em passar o seu DNA para o outro supervisor. Sabe, isso é um sucesso. Concluímos então que a tarefa do supervisor não é levantar e treinar líderes, mas multiplicar supervisores.
Essa é a tarefa do supervisor. Como disse o apóstolo Paulo, ele diz assim: o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Filipenses 4:17. Posso ouvir um amém? Seu supervisor está aqui nessa noite. O que ele está recebendo, você está recebendo nessa noite. Procure ele, bata um papo com ele depois. Terceiro e último ponto dessa mensagem: ter a atitude de um bom supervisor. Ter a atitude de um bom supervisor. O valor de um bom supervisor se revela nas suas atitudes para com os seus discípulos. E quais são essas atitudes que o supervisor deve ter para com seus líderes? Primeiro, ele investe no discipulado como alvo de formar um novo supervisor. Ele investe nisso, ele investe no discipulado como um objetivo, como um alvo de fazer desse líder um novo supervisor. Se você quiser aplicar isso na sua liderança de célula, é a mesma forma. Como poderia ser isso em relação ao líder de célula ou líder de treinamento? Seria o líder de célula investir no seu líder em treinamento e colocar um alvo em tornar aquele líder de treinamento como um novo líder de célula. Assim como o alvo do líder é gerar um outro líder, o alvo do supervisor é gerar outro supervisor. Assim como o alvo do supervisor é gerar um outro supervisor, o alvo do pastor é gerar um outro pastor. Irmãos, eu tenho falado isso há algum tempo aqui na igreja. Vai chegar um momento que a minha célula será uma célula só de pastores desta igreja. Vai chegar um momento, não vai demorar. A minha célula hoje é uma célula de supervisores, mas eu não quero continuar para sempre com supervisores, não. O meu alvo é fazer das minhas células uma reunião só de pastores. Qual é o alvo que você tem na sua vida? Qual é a expectativa que você tem dentro da sua liderança, líderes? Terceiro, ter a atitude de um bom supervisor. Primeiro, ele investe no discipulado como alvo de formar novos supervisores. Assim como o alvo do líder é fazer o outro líder, o alvo do supervisor é fazer o outro supervisor. Aleluias! Sabe, mas algumas pessoas não sabem. A sabedoria determina o sucesso da vida do supervisor, do ministro. Sabe o que é sabedoria? É mais ou menos isso. Qual o motivo de não termos um bom casamento? Sabe qual a resposta? É a falta de conhecimento de como obtê-lo. Sabe qual é a razão de nós não termos dinheiro? É a falta de conhecimento como adquiri-lo e guardá-lo. A sabedoria é a chave, é o sucesso da vitória. E precisamos entender isso e fazer com que os nossos líderes de célula se tornem alvos dos nossos supervisores, para que eles possam ser treinados e ser levantados como supervisores. Eles possam conhecer como se tornar supervisor. A sabedoria é a chave, ela é a mais bem adquirida no meio dos instrutores, mentores, discipuladores, etc. Segundo, ele sabe que ele é a chave do crescimento do líder. Um supervisor sabe que ele é a chave do crescimento do líder. Agora, presta atenção que você que é líder, entenda isso. A chave do seu crescimento é o seu supervisor. O líder de célula precisa entender isso. Quem é a chave do meu crescimento é o meu supervisor. Presta atenção, irmãos. Eu não seria pastor se eu não fosse o meu pastor como a chave para o meu ministério. E na época quem me levantou como pastor foi o pastor Domingos. O pastor Domingo foi a chave para o meu ministério. Foi ele que olhou e acreditou em mim. Foi ele que disse assim: olha, vou pedir o exame lá na ordem de pastores para que você possa fazer o exame. Sem ele não teria feito esse pedido. Sem ele eu não me tornaria pastor. A chave do crescimento do líder é o seu supervisor. A chave do crescimento do líder, ou do líder em treinamento, é o seu líder de célula. Se o líder de célula não entender isso, ele não será levantado a líder de célula.
Se o líder de célula não entender que a chave do seu crescimento é o seu supervisor, ele não será levantado como supervisor. Sabe, queridos, precisamos entender isso. O supervisor é o canal de Deus para transmitir sabedoria aos seus discípulos. E é assim que acontece. Provérbios 4:7 diz: o princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire um entendimento. E você vai adquirir com seus supervisores. O bom discípulo, olha aí, a importância do líder estar aqui. O bom discípulo se dispõe em pagar o preço para receber o conhecimento do seu supervisor. Do supervisor, do seu pastor. Do líder em treinamento de célula, do seu líder de célula. Pergunto, você que é líder de célula, você está pagando o preço para receber o conhecimento do seu supervisor? Se desejo receber algo, eu preciso me dispor a um tipo de relacionamento que resulte numa identificação. Eu preciso me dispor a um relacionamento com os meus supervisores. Eu preciso me dispor, eu preciso querer isso, eu preciso buscar isso. Provérbios 13:20: quem anda com os sábios será sábio. Eu poderia dizer: quem anda com o pastor será pastor. Quem anda com o supervisor será um supervisor. Quem anda com o líder será um líder. Quem anda com o empresário será um empresário. Quem anda com tolo será um tolo. Quem anda com fofoqueiros será um fofoqueiro. Normalmente é isso que acontece. Com quem você tem andado, sabe? Terceiro, ele faz crescer a sua influência sobre a liderança dos seus discípulos. Preste atenção nisso. Eu vou dar um outro exemplo da minha vida. Quero dar um exemplo aqui. Eu fui consagrado no ano de 2000. Ou seja, eu tenho 21 anos de ministério pastoral. Assim, quando eu fui consagrado, eu andava com o pastor Evandro. Eu andava com ele. O pastor Evandro era um amigo. Aonde um estava, outro estava. Quando estava em casa sem fazer nada, eu ligava para ele, ele vinha em casa. Quando ele estava na casa dele sem fazer nada, me ligava, estava lá. Quando ia para o Corplex, ficavam juntos, ficavam no mesmo quarto, viajávamos, rodamos esse Mato Grosso inteiro na liderança. Ele como presidente da convenção, eu como secretário executivo. Depois, como presidente da ordem de pastores, ele como presidente da convenção. Andamos por aí muito tempo. Ele era o presidente da convenção, também fui presidente da ata da ordem de pastor. Depois fui secretário de ata da convenção, melhor dizendo. E da ordem de pastores também. Então sempre junto com o pastor Evandro. Mas antes de me tornar secretário de ata da convenção, secretário de ata da ordem, secretário executivo, presidente da ordem de pastores, vice-presidente da convenção, antes de tornar tudo isso, quem me fez essa influência foi ele. Se eu não andasse com ele, eu não estaria no meio dessa liderança da convenção por esses anos todos que eu fiquei. Entenda isso. Deus usou o pastor Domingo para que eu me tornasse pastor. E o andar com o pastor Evandro, a influência dele, me tornou participante da diretoria da nossa convenção. Eu vou dar um exemplo para você bíblico. Olha na Bíblia como foi o sucesso de Josué. O sucesso de Josué foi a influência da liderança de Moisés. Se não tivesse Moisés, não teríamos Josué. A influência de Moisés abençoou a vida de Josué para que ele se tornasse o líder da nação de Israel. Deuteronômio 34:9 diz: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Os filhos de Israel passaram a ouvir Josué, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Por que as pessoas ouvem o Adriano? Por que as pessoas ouvem o Ronaldo? Porque eu coloquei as mãos sobre eles. Por que a rede de jovem ouve o Diego, ouve o João Marcos, ouve a Maria, a Duda Trindade, ouve aí a Samara? Porque foi imposto as mãos sobre eles.
Você entende isso, líder? A influência do seu supervisor dará a você credibilidade para que as pessoas possam te ouvir. Quando a gente fala, ande com o seu líder, ame seu líder, honre seu líder. Eu sei do que eu estou dizendo. Eu já passei por esse caminho. Eu me tornei pastor numa igreja onde eu não tinha credibilidade nenhuma. Onde eu fui adolescente, porque eu fui para essa igreja com 13 anos de idade. Então fui adolescente. Fiz coisa de adolescente. Acertei muito e errei muito. Mas teve uma época que eu não tinha credibilidade nenhuma, não tinha confiança de ninguém naquela igreja. Pelos meus erros, pelos meus atos, pelo meu comportamento. Mas me tornei pastor naquela igreja. Pelas influências dos meus pastores. As pessoas paravam para me ouvir, porque alguém colocou a mão sobre a minha cabeça. Se você não entender isso, sinceramente, você nunca vai avançar na vida, nem dentro da igreja, nem fora. Sabe por que muitos não conseguem prosperar na vida profissional? Porque não sabem honrar aqueles que estão acima dele. Porque não sabem respeitar aqueles que estão acima dele. Se você quer ser um gerente, aprenda a honrar o gerente que lidera você. Sabe, se você quer ser alguém numa empresa, você tem que entender isso. Algumas pessoas não entendem isso. Por que não prospera na vida profissional? Porque não sabem honrar aqueles que estão assim. Porque alguns não crescem na igreja, porque não sabem honrar os seus líderes. Então veja só, quarto, ele garante a promoção e a honra somente aqueles que humildemente se submetem ao discipulado serão honrados, porque somente eles crescerão em sabedoria. Algumas pessoas que não submetem ao discipulado. Às quarta-feiras tem discipulado, tem líder que não vem no discipulado. Como é que esse líder vai ser levantado do supervisor? Como é que ele vai crescer? Imagina você, Cleiton, lá com seus funcionários, e você diz, olha, quero amanhã todos aqui cedo, 7 horas, para fazer uma reunião antes de começar a trabalhar. Aí você chega lá, cadê os seus funcionários? Tem 2 ou 3, começa a olhar. Passa outra oportunidade, faz uma reunião, cadê os seus funcionários? 2, 3. Você começa a ver aqueles que participam, aqueles que não. Ou seja, aqueles que negam estar ali. Aqueles que negam andar juntos, se relacionar e aprender. Alguns acham que é até maior do que o supervisor. Olha, você não tem nada para me ensinar, sabe? Minimiza o entendimento, o crescimento do supervisor. Entenda isso. Jesus era Deus, João era um homem. Jesus comia melhor, vestia melhor, falava melhor, tinha sabedoria. João não tinha nada comparado com Jesus. Mas quando Jesus está diante de João, Jesus reconhece que a autoridade que estava sobre ele era a autoridade que poderia abençoá-lo. Por isso Jesus falou, me batiza. A hora que os nossos líderes entenderem e olhar para os nossos supervisores e dizer assim, olha, eu posso até falar melhor do que você, eu posso até comer melhor do que você, eu posso até me vestir melhor do que você, eu posso até ter mais conhecimento do que você, mas você é o meu líder, põe a mão aí e me abençoa. Se não entender isso, não terá crescimento, não terá desenvolvimento. Ele garante a promoção e a honra. Provérbios 4, versículo 8 e 9 diz, estima e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Sabe, queridos, temos que entender isso. Seguindo aqui, quinto, ele ensina o discípulo a procurá-lo. O supervisor deve ensinar os seus líderes a procurá-lo. Vou repetir, supervisores ensinam seus líderes a te procurar. Às vezes o líder fica na passividade, reclamando que o supervisor não visita, que não vai atrás dele. Está errado. Você que é líder, você tem que ir atrás do seu supervisor. Corra atrás dele. Ele detém a sabedoria, através dele que você vai crescer, através dele que você vai multiplicar, através dele que você vai desenvolver a sua liderança. Corra atrás do seu supervisor. Eu não estou dizendo que o supervisor não vai visitá-lo, não vai acompanhá-lo, não é isso. Mas algumas posturas erradas, entendimento errado. A prova do desejo é a busca.
Eu desejo ser um pastor. Quem você busca para que isso venha acontecer na sua vida? Eu desejo ser um supervisor. Em quem você busca? Eu desejo ser um líder de célula. Em quem você busca? Eu desejo ser um profissional. Em quem você busca? Ah, Luiz, eu quero aprender aquilo que você faz. Eu também quero abrir uma empresa de cartucho. Eu tenho interesse, eu vou atrás. Eu não sei mexer com isso, você me ensina. Claro. Você quer ver, tem algo aqui na mídia. Você pergunta aqui quantos vocês querem trabalhar na mídia, ajudar na mídia. Aí algumas pessoas levantam a mão. Vê quantas pessoas correm atrás, mas querem aprender. Ali na mesa já passou uns 3 ou 4 dizendo que queria aprender mexer na mesa. Quantos que tem na mesa lá que sabem mexer na mesa? Eles não procuram, mas eles querem. E aí o rapaz lá da mídia ou da mesa, o Wanderlei, fica assim: pastor, a pessoa diz que quer, mas não busca. Precisamos entender isso. Crescimento é isso. Você quer, vai atrás. Busca. O maior equívoco é pensar que o supervisor deve ficar atrás do discípulo mimando. É um erro. Não, vem cá, vamos lá, eu quero levantar você, supervisor. Vem cá, não, vamos lá, mimando. É um equívoco, é um erro. A postura correta do discípulo é procurá-lo seu discipulador. Hoje eu não corro mais atrás dos supervisores, não. Vocês querem? Estou aqui. Eu só digo assim, estou à disposição. Pode passar meses, anos. Se o Ronaldo, Adriano não procura, vai ficar sem. E vão ficar acreditando que está crescendo. E vão receber apenas aquilo que tem para geral. Querem crescer? Estou à disposição. Procura, corra atrás. Querem crescer como líderes de célula? Procure seus supervisores. Provérbios capítulo 8, 17 diz: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Sabedoria. O bom supervisor não fica se preocupado cada vez que o líder fica emburrado, porque o supervisor não se lembrou dele. Sabe, às vezes ficamos preocupados: o líder de célula está magoado. Eu vejo isso, irmãos, até hoje. O líder de célula magoado, machucado, ferido. Não vem na célula, na reunião, não vem no culto. Fica esperando o supervisor correr lá atrás dele e mimá-lo. Está errado, irmãos. Precisamos crescer, temos que ter maturidade cristã. E é um erro. O supervisor não deve alimentar esse comportamento, mas pelo contrário deve corrigir para que esse líder venha mudar essa atitude. Para de ficar esperando seu supervisor ficar mimando você. Alguns discípulos não crescem, não multiplicam, mas sempre cobram uma atenção especial do seu supervisor. Não cresce, não multiplica, mas fica reclamando de uma atitude do supervisor, que venha uma atitude especial, uma atenção especial. Presta atenção nisso, isso é muito importante. Jesus chamou os seus discípulos para segui-lo e não para oferecer a eles um acompanhamento pessoal. Vou repetir. Jesus chamou os seus discípulos para segui-lo, mas não ofereceu a cada um deles um acompanhamento pessoal. Sabe o que significa isso? O propósito é maior do que o discípulo. Mas não é através de relacionamento? Sim, é através de relacionamento que formamos, mas o propósito é maior do que o discípulo. Sexto, ou sétimo, já perdi. Ele não se comporta como o melhor amigo do líder. O supervisor não é o melhor amigo do líder. Entenda isso. Alguém fala assim: mas pastor, o amigo também pode fazer isso. Pode. Eu não estou dizendo também que o supervisor não é amigo do líder. Mas tem que separar as coisas. Presta atenção. Eu posso abrir aqui um leque e dizer que a mãe não tem que ser amiga da filha, nem o pai amigo do filho. Ele tem que ser o pai, tem que ser a mãe. Tem filhos que entendem tudo errado. Mãe, a senhora não é minha amiga. Não é, e nem tem que ser. Não seja. Seja mãe. A sua posição é de mãe, a sua posição é de pai.
não de amigos. É mais do que isso. É mais do que isso. Só que há confusão. Eu vejo filhos aí afrontando a mãe, dizendo, honrando mais as pessoas lá fora do que a própria mãe. Eu vejo isso, irmãos. Pessoas declarando amor às pessoas e não declaram amor à mãe, porque a amizade lá fora entende que é maior do que a mãe que está dentro, ou o pai que está dentro. O supervisor não tem que ser amigo do líder. Ah, pastor, então não tem. Não, entenda, a posição do supervisor é diferente de um amigo. O seu amigo sente confortável com o passado, o supervisor vai desafiar você para o futuro. O seu melhor amigo, ele ignora suas fraquezas, mas o supervisor deve eliminá-las. O seu melhor amigo é o líder de torcida, mas o seu supervisor é o seu técnico. O seu melhor amigo destaca o que o líder fez corretamente, mas o discipulador ou supervisor destaca o que ele fez equivocadamente, para que possa aprimorá-lo. Você entende por que você tem que ser chamado? Você entende por que seu supervisor tem que confrontar você? E às vezes, irmãos, ainda há meninice. Porque quando é chamado a atenção, essa pessoa não sabe olhar para o supervisor e dizer assim: olha, eu amo você, porque você me fala a verdade. Você está no lugar certo. Você realmente foi colocado por Deus na minha vida. Eu fui fazer um exame no médico. Minha doutora chegou, me deu uma esculhambada. Eu poderia dizer: eu nunca mais volto nessa doutora, eu vou procurar outra doutora. Ela olhou para mim e falou assim: Orlando, gordura, você está gordo, tem que emagrecer. E ela falou para mim assim: ó, gordura aqui não é sinônimo de estética, é de saúde. Ou você perde, ou você emagrece, ou daqui a pouco você está tendo um infarto, porque essa gordura aqui é a que sobe para o coração. Ela não me alisou, ela falou uma verdade para o meu crescimento e melhora da minha saúde. Já tive líderes aqui dizendo assim: olha, pastor, quando o senhor tiver a falar comigo, fale, que eu estou pronto para ouvir. Não aguentou no primeiro house, porque a primeira vez foi chamada a atenção, abriu, se afastou. Precisamos ter maturidade, irmãos. Sabe, sem intimidade não há amizade. Sim, mas muita intimidade impede o crescimento. Eu sou um pastor que gosta de relacionar, gosto de fazer amizade. Mas graças a Deus, até hoje, eu não perdi o respeito dos meus líderes. Porque a hora que eu começar a perceber que pela minha muita amizade com o Ronaldo, com o Adriano, com outros supervisores, está saindo do limite, eu paro de andar com eles, para que eles possam me respeitar como pastor deles. Andamos, pescamos, almoçamos, jantamos, dormimos junto, já fizemos muita coisa junto. Mas eu sou pastor dele. Quem vai pôr a mão na cabeça deles e orar por eles sou eu. Presta atenção, muita intimidade impede o crescimento, pois nos torna cegos aos defeitos do outro. Todos precisam de um amigo que seja cego aos seus defeitos. Todos precisam de amigos que sejam cegos para não ver os seus defeitos. Mas não alcança muito sem um supervisor que veja tudo e as corrige. Seu amigo vai passar a mão na sua cabeça, mas o supervisor vai te exortar. Seu amigo vai ficar cego para os seus erros, mas o supervisor vai colocar o dedo e vai falar: você está errado aqui. Apesar de conhecer os defeitos, esse supervisor ainda acredita no seu discípulo. Entenda isso. Jesus foi atrás de Pedro, depois dele ter sido traído por 3 vezes. Era evidente que Pedro tinha falhado em responder a Jesus, mas Jesus deu outra chance, deu um segundo chamado. Pedro foi constrangido pelo amor de Jesus. Quando um supervisor acredita nos seus líderes, mesmo depois de terem falhado, ele lhe dá uma outra chance. Muitas vezes é aí que o líder responde e cresce. Sabe, queridos, isso é ser um supervisor, não ser um amigo. Eu vejo algumas confusões dentro da igreja. Tem pessoas que ouvem o amigo, não ouvem o líder. Tem pessoas que ouvem o amigo, mas não ouvem o pastor. Tem pessoas que honram o amigo, mas não honram seus líderes. Cada um tem um aspecto na sua vida.
Mas quem vai te fazer crescer é o seu líder. Amém? E eu quero terminar aqui 8h30. Já passou o tempo rápido. Tem mais coisa para falar, mas vou parar aqui. Eu quero dizer para você, meu querido e amado irmãos, nós temos uma liderança, e os supervisores estão aqui aprendendo como ser um bom supervisor e abençoar a sua vida. Amém? Honra o seu líder de célula, líder de treinamento. Você que está em casa, você que não veio no culto hoje, honre o seu líder de célula. Líder de célula que não está aqui, honre seu supervisor. E supervisores, aprenda como ser um bom supervisor e investir na vida dos seus líderes, tornando eles novos supervisores. Posso ouvir um amém? Aleluias! Sabe o que eu espero, supervisor? Que a sua oração nesse momento seja: Deus, me dar alguém para que esse ano eu possa me levantar e multiplicar a minha liderança. Essa deve ser a sua oração, penso eu. Peça a Deus que esse ano, com tudo que estamos vivendo, Deus venha te dar uma multiplicação da sua liderança. Vamos colocar em pé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você entendeu essa mensagem? Diga amém. Aleluia. Irmãos, domingo pela manhã, 8 horas, a escola bíblica. Às 9 horas, 9h10, primeiro culto. Às 18 horas, o segundo culto. Amém? Nós vamos orar e encerrar nossa reunião. E a última canção será já para você cumprimentar os irmãos. E nós estamos liberados para ir para casa. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos e te damos graça. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Agora, Senhor, leva-nos em paz nos nossos lares. Nos guarda. Nos dê uma semana de vitória, Senhor Deus. Uma sexta-feira, um sábado e um domingo de vitória. Que essa palavra, Senhor, venha dar frutos em nossa vida. E que os nossos líderes, todos os nossos líderes venham tornar supervisores. Que os nossos supervisores venham se tornarem pastores. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e abençoo a liderança dessa igreja que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sábado, às 14 horas, o batismo será aqui. Amém? Às 14 horas o batismo será aqui. Eu tentei achar um lugar para a gente fazer em outro lugar, mas tudo tem custo e não estamos muito bem para fazer gasto. Então sábado às 14 horas no batistério da igreja, amém? Peço aí a ajuda do Ministério de Louvor, se puder vir nos ajudar. Como vai estar aqui, a gente liga o ar-condicionado, fica tudo gostoso, tem som, a gente faz um louvor tal. E aí o Ministério de Louvor é outro, né? Outro grupo. Aí já vou pegar eles, aí já vai, já fica para o ensaio também, amém? Então todos os candidatos ao batismo, às 14 horas aqui no prédio da igreja, nós vamos fazer o batismo aqui. Temos 5 pessoas que deram nome, não sei se tem mais, mas vamos realizar o batismo aqui, amém? Vamos filmar também, vamos transmitir ao vivo, né? Quem puder, se o Tiago puder vir aqui, vamos transmitir ao vivo, amém? Vamos cantar uma canção. Olhe para esse irmão, cumprimento com a graça, com a paz do Senhor, líder de célula, dê um abraço ao seu supervisor e diga o quanto ele é importante para a sua vida, amém? Em nome de